Que alegria estarmos mais uma vez juntos para estudar a Palavra de Deus. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, se ela já não estiver aí. Pega a sua Bíblia, vamos juntos estudar a lição de hoje que vai falar sobre oração e generosidade. Oração e generosidade. Está baseado na carta de Paulo à igreja em Corinto. O que é generosidade? É preciso que a gente comece definindo, vendo o significado dessa palavra. Diz assim no dicionário: virtude daquele que se dispôs a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. E o que esse assunto, pastor, tem a ver com oração? Eu não consigo ver nenhuma ligação entre oração e generosidade. Então, vocês lembram da definição que temos aprendido sobre oração? Tenta fazer aquele esforço mental de lembrar a definição que temos dado em nossas lições sobre oração. Diz assim, olha, oração é dar espaço para Deus cumprir a sua vontade em minha vida. Então pega essa definição, coloca lá na sua geladeira, para que você tenha isso. Então coloca dentro da tua Bíblia, para que você tenha isso bem guardado de entendimento no coração, na mente. Oração, portanto, é dar espaço para Deus cumprir a sua vontade em minha vida. Vamos caminhar um pouco mais para entender essa questão de oração e generosidade. Para que tenhamos consciência sobre o assunto, para que esta compreensão completa seja prática naquilo que vamos estudar. Observe as palavras de Daniel Bourdeau, da Comunidade Internacional dos Estudantes Evangélicos. Podemos entender a generosidade como os ricos dando algo de sua riqueza aos pobres. Podemos dar para controlar e exercer poder sobre outras pessoas. Podemos dar para não nos sentirmos culpados. Assim muitos pensam, assim muitos agem. Mas será que isto é ser generoso? Muitos acreditam que sim, que são generosos porque fazem assim. Mas será isso certo na vida do servo de Deus? O mesmo Daniel Bourdeau chega à seguinte conclusão: generosidade é algo mais profundo e vai mais além do que o ato de dar. A generosidade é um ato de adoração ao Senhor e um presente nosso para os outros. 2 Coríntios 8:5. Cada seguidor de Cristo, seja rico ou pobre, é chamado a ser generoso. A generosidade não é sobre doações unidirecionais, mas também sobre receber, o que é em si mesmo uma prova de nossa dependência espiritual. Corroborando ou fortalecendo este ponto de vista, Paulo dá um testemunho a respeito dos cristãos da Macedônia. 2 Coríntios capítulo 8, de 1 a 5. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação
manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou assim também complete esta graça entre vós. A expressão que chama a atenção nestes versos é: deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor. A generosidade dos macedônios não foi ato isolado ou com intenção de aparecer aos olhos de alguém, mas ação de adoração a Deus, ação de dar espaço para Deus fazer a sua vontade na vida e através da vida deles. O que estamos vendo então aqui é que a oração agiu no coração e eles entenderam que precisava dar espaço para Deus agir. O que estava acontecendo com os cristãos da Judéia, pastor? O que estava acontecendo em Jerusalém? É preciso a gente entender por que as igrejas precisavam agora atender a igreja em Jerusalém. Eles estavam vivendo uma instabilidade política por causa das constantes rebeliões dos judeus contra o Império Romano. Isso ocasionava necessidades em toda a Judéia. Existia também uma expectativa escatológica equivocada. A igreja aguardava a volta de Jesus a qualquer instante. Isso os levou a privações duras. Também ocorreram desastres naturais que levaram a região da Judéia a passar grande necessidade de alimentos. E sobre isso, Deus havia falado através do profeta Ágabo. Está lá escrito em Atos capítulo 11, versos 27 e 28. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. É diante desse quadro que o apóstolo Paulo exorta as igrejas da Ásia, os gentios, a demonstrarem o seu amor a Deus e aos seus irmãos judeus. O cuidado de amor. O evangelho que os alcançara, que os libertara das trevas para a maravilhosa luz, viera dos judeus. Orar e agir. Oração. A verdadeira comunhão em Cristo sendo colocado em prática. A generosidade como demonstração do amor, da submissão aos mandamentos de Deus. Quais foram as orientações de Paulo à igreja? E que devemos não apenas aprender, mas também praticar. Essa é a direção para a nossa lição. Este é o objetivo que precisamos, no final desse estudo, alcançar. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos e vamos orar. Pai amado, nós louvamos o teu nome porque
ao vislumbrarmos este assunto, muitas vezes não compreendemos a profundidade das lições que precisamos aprender. Mas te pedimos, que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações, quebrante as nossas vidas para entender esta relação com a generosidade que tu tens esperado de cada um de nós. Essa é a nossa súplica, no nome santo de Jesus. Amém. Generosidade tem valor se há alegria. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Generosidade tem valor se há alegria. As palavras de Paulo à igreja de Corinto são por demais oportunas. Aquela igreja deveria promover o recolhimento das ofertas antes da sua chegada, para que fosse evitado constrangimento, para que a oferta levantada não fosse uma ação de avareza, mas de generosidade. E que a alegria estivesse presente no valor entregue. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, versos 5 a 7. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como uma oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O pastor Dale Robson, no livro Igreja, Celeiro de Dons, faz uma afirmação sobre o ato de dar. Preste atenção. Dar começa depois do dízimo ter sido devolvido a Deus. Todos deviam dizimar e dar acima do dízimo. Assim como todos os crentes devem testemunhar e ministrar, devem também dar para a obra do reino de Deus. Dízimo é o mínimo que se é entregue para o reino de Deus. Mas a alegria em dar é fundamental para que a adoração a Deus seja efetiva. O que Paulo está ensinando à igreja de Corinto é que a oração pelas necessidades dos irmãos da Judéia é responsabilidade cristã, mas que havia necessidade de transformar essa súplica em prática. Deve ser instrumento de Deus para abençoar aqueles irmãos, de verdadeiramente viver a oração feita, mas com alegria no coração, e não por obrigação, nunca por constrangimento. A minha e a sua oração a Deus precisa nos levar e além do que seja minha e sua responsabilidade. A contribuição generosa é ir além do mínimo estabelecido. Jesus deu tudo por nós. Deu sua vida por cada um de nós. Meu amado, nós estamos em campanha de missões nacionais. Queremos ver a salvação do nosso povo. Desejamos ver o evangelho expandir em todo o território nacional. Devemos e precisamos orar, mas devemos e precisamos ofertar com generosidade, para que os campos brancos para a ceifa
sejam trabalhados por homens e mulheres chamados para esta obra. Precisamos sustentar as cordas. Segundo lugar, generosidade nos ensina a depender de Deus. Observe as palavras de Paulo sobre dependência de Deus. Sim, porque aqueles que agem com generosidade, a fim de cumprir a vontade de Deus em sua vida, aprendem a confiar em Deus. 2 Coríntios, ainda no capítulo 9, seguindo agora versos de 8 a 11. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Quando oramos, confiamos que o Senhor nos ouve. Quando oramos, confiamos que o Senhor nos responderá. Quando oramos, esperamos com paciência o agir de Deus. O ato de dar de forma generosa e com alegria nos leva a colocar em prática cada ação existente na oração. Porque precisamos confiar que aquilo que estamos entregando com alegria será suprido pelo Senhor. Precisamos confiar que se Deus nos concedeu aquela bênção para ser repartida, Ele nos dará sustento diário de nossas necessidades. É, portanto, depender da provisão de Deus. É reconhecimento, é conscientização plena de que tudo pertence a Deus. Davi, ele fez uma oração linda, tendo esta consciência bem viva em sua mente e coração, onde a sua alegria e a do povo transbordava. Registrado em 1 Crônicas, capítulo 29, versos de 9 a 14. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Davi louvou ao Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos.
quando temos tal pensamento, tal convicção no coração, nós não nos apegamos a encolher as mãos. Cremos que o Senhor tem propósitos e que para aquele momento Ele chama cada um a depender tão somente de seu poder, bondade e amor. Se cremos que nada acontece na nossa vida por acaso, mas que Deus está sempre agindo, como não enxergar o mover de Deus na hora de ser generoso para com seu reino? Como não entender que a necessidade que surge não seja o momento de ir além da oração e vivermos na dependência do Senhor? De agirmos com generosidade. Eu creio que seja oportuna a leitura do texto de Esther 4. Quando a sentença de morte estava decretada contra os judeus e Mardoqueu pede a rainha Esther para interceder junto ao rei. Esther capítulo 4, versos de 11 a 14. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? O que Deus quer dizer para cada um de nós é: quem sabe se não foi para este momento, para essa conjuntura, para essa necessidade que Deus te concedeu uma bênção, um valor, um tempo, algo que você generosamente precisa ofertar para atender, para cumprir a vontade de Deus. Pensa nisso. Terceiro e último ponto da nossa lição: generosidade conduz pessoas a orarem por nós. Deus, ele age no coração do doador. Isso é notório. É Ele que toca no nosso coração, no seu coração, para que seja feita uma oferta, para que seja entregue algo. Mas também Ele age no coração do favorecido. Na vida cristã, não se deve fazer nada para receber elogio, reconhecimento humano, destaque, monção honrosa. Não é para isso não. Mas Deus, ele trabalha no coração daquele que foi abençoado, para levar o nome do abençoador em oração. Em gratidão a Deus por aquela vida, em gratidão a Deus por ver o amor de Deus em ação através de vidas comprometidas e alcançadas pela graça. Conduz, portanto, vidas à comunhão em amor, a que barreiras humanas sejam quebradas em Cristo Jesus. Observe o que Paulo escreve no capítulo 9, versos de 13 a 15. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar
seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Eu fico extremamente feliz quando eu ouço o pastor Fernando Brandão, da Junta de Missões Nacionais, e os missionários afirmarem que são missionários de cada igreja batista. Eles não são missionários de uma instituição, de uma organização. Eles afirmam: somos missionários das igrejas batistas. Você e eu orando, contribuindo para missões, e os missionários orando por cada batista que participa com eles na obra para a expansão do reino. Quando somos generosos com pessoas, encontramos pessoas que passarão a orar por nós. Não é troca, meu amado. É sustento do reino. É providência de Deus. É Deus agindo no coração do doador e no coração do beneficiário. É amor que germina em amor. É generosidade que produz generosidade no outro. É oração que levanta mais e mais intercessores. É o poder de Deus multiplicando em graça e amor. Você, nesse momento, está vendo o nosso espaço de oração, onde temos, desde a primeira lição, aprendido e colocado em prática através desses círculos que são movimentos de Deus na nossa vida, ou precisam ser os movimentos de Deus na nossa vida, para colocarmos em prática a oração. E temos um desafio a cumprir e vai precisar ser debaixo de oração. Nunca esqueça que tudo vem de Deus. E o que você tem pode ser bênção na vida de alguém para a expansão do reino. Lembra o significado de generosidade? Virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outro. Que Deus siga falando ao seu coração. Vá além da oração. Vá além do dízimo. Vá além, porque o Senhor, Ele é contigo. Pai amado, nós encerramos esse estudo, ó Deus, mas queremos que Tu continues a falar conosco, porque, ó Deus, temos desafios à nossa frente, em que teremos que vencer o nosso eu, vencer os nossos medos, os nossos temores, quebrar barreiras através da ação do Teu Espírito. E eu te peço no nome de Jesus, que haja coração generoso no meio do Teu povo, a partir do entendimento e da compreensão que precisamos ir além. Essa é a nossa súplica, ó Deus. Essa é a nossa oração. Muda o nosso modo de enxergar. Muda o nosso modo de fazer, para que a oração seja verdadeiramente uma prática na nossa vida. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus continue a falar contigo. Até a próxima lição.